Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar sobre mudanças, né? Transformações. Por que que a gente tem tanto medo de mudar, de se transformar na vida? E o que é preciso fazer para abraçar essas mudanças? É fácil? Não, não é fácil. Mas antes eu quero esclarecer para vocês uma coisinha. Se de repente você achar que eu tô meio diferente, que eu tô assim parecendo um robô, ou meio estranha para falar, é porque eu tô gravando esse vídeo no meio de uma crise de labirintite. E aí, às vezes, eu fico meio assim e eu não posso mexer muito a cabeça, senão a tontura vem, tá? Mas como eu fico aqui paradinha, eu pensei, acho que dá pra eu gravar o vídeo pro pessoal hoje. Mas é só por isso, tá? Então, se você sentir que eu tô meio assim, estranha, a voz ou meio engessada, é porque eu tô tomando medicação e não posso mexer muito a cabeça, porque eu tenho labirintite faz uns anos já, desde quando eu tinha uns 28 anos. Eu tomo remédio, né, esporadicamente quando a crise vem. E já fazia muito tempo que não parecia uma crise desse jeito que foi. Mas assim, tô melhorando, já tô bem melhor. Ontem eu tava pior. Hoje eu já consigo andar sem perder muito o equilíbrio, né? E essas coisas. Mas se vocês verem que eu tô meio assim, estranha, não é porque eu tô bêbada, não. É por causa da questão do labirintite mesmo. Mas se Deus quiser, logo vai melhorar. Então a gente vai conversar aqui nesse vídeo hoje sobre como lidar com o medo de mudar. Para isso a gente vai começar com uma passagem da Bíblia. Eu trouxe para vocês aqui a Bíblia, pra gente conversar sobre esse assunto. 3 livros que falam sobre isso e 2 cartas de tarô também que a gente vai exemplificar, tá? Então a gente vai começar aqui com uma passagem da Bíblia, que é a passagem de João, capítulo 12, versículo 24, que é o anúncio da morte de Jesus na cruz, tá? Deixa eu ler para vocês como Jesus fala, né, sobre isso. Ele fala assim, ó, é o 24 versículo, né? 24. Eu vos afirmo, e esta é a verdade. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ficará só. Se pelo contrário ele morrer, ele dará muito fruto. Então, observem, ó. Eu vos afirmo, e esta é a verdade. Se o grão de trigo, né, uma semente ali, não cair na terra e morrer, ele ficará só. Ou seja, se ele não se der a permissão de morrer, ele continuará sozinho e não completará sua missão, que é gerar mais trigo. Isso, o grão de trigo, tá? Se pelo contrário ele morrer, ele se abrir na terra para morrer enquanto semente, ele dará frutos, ou seja, ele dará mais trigo. Então a gente pode pensar aqui na própria crucificação de Jesus, né? A cruz, no caso, era importante porque Jesus precisava morrer para ressuscitar. É como se fosse o renascer no Cristo, né? Para ser quem ele deveria ser. Então ele precisou morrer até fisicamente para que isso acontecesse. No nosso caso, se a gente pega essa passagem da Bíblia e algumas outras questões, a gente precisa avaliar o seguinte, que muitas vezes, para eu me transformar em quem eu preciso ser, para eu chegar no meu caminho, eu preciso deixar de ser semente, morrer para o meu ego, morrer para a pessoa que eu construí e me tornar uma nova criatura, uma nova pessoa. Então a gente vê como no caso de Cristo, isso foi muito literal no sentido de morrer fisicamente, né? Para deixar de ser Jesus para se tornar o Cristo, né? Jesus Cristo. E a partir daí a gente tem todas as histórias, né, que permeiam aí o cristianismo. Então, a gente trazendo para nossa vida, a gente precisa morrer, precisa deixar de ser semente, porque uma semente é o quê? É aquilo que é igual, né? É aquilo que você planta, não tem muita cara ainda. E aí, quando você planta, ela morre da sua porção semente para se tornar uma árvore, para se tornar um fruto. Mesma coisa é a gente. E aí, tem uma carta, tem uma casa na mandala astrológica do tarô, que eu trabalho com o tarô, que é a casa 8, né? Que na astrologia também fala sobre isso, que é a casa das transformações, né? Ela é regida pelo signo de Escorpião.
que é aquele que fala das transformações de vida. Então, quando a gente está tirando a mandala astrológica e cai uma carta de tarô ali, a gente tem que ler quais as transformações que essa pessoa tende a passar. O que ela precisa evitar, o que ela precisa fazer para que essas transformações ocorram, tá? Então isso a gente lê no tarô, tá? Na mandala astrológica dessa forma. Aí a astrologia vai ver quais planetas tem naquela casa, como eles estão interagindo, né, entre si, com o signo que está naquela casa. Então é uma casa regida pelo signo de Escorpião, que fala muito dessa questão das transformações. E aí, trazendo isso também para o tarô, né, a gente viu aqui a parte da Bíblia, né, falando sobre essa questão da semente se tornar um fruto, para isso ela precisa morrer, né, que Cristo falou em João 12:24. Se a gente trouxer aqui para a questão da mitologia grega e para o tarô, quem é essa semente que ainda não é ela mesma? É Perséfone, né? A gente tem aqui ela trazida na carta da sacerdotisa. O que acontece com Perséfone? Ela cai dentro da terra, ela é puxada, sequestrada por quem? Por Hades, né? Que também representa Escorpião e Plutão, que fala sobre o renascimento, as transformações. Então ela é sequestrada por ele para debaixo da terra. Olha só, gente, como isso é simbólico. Então ela é puxada para baixo da terra e a terra se fecha. Olha só, semente, eu planto debaixo da terra fechada. Aquilo que Jesus falou, a semente ela precisa cair na terra e morrer para frutificar. Traz para Perséfone, mitologia grega aqui, né? A gente está falando no caso da grega. Cai debaixo da terra para deixar de ser Coré e se tornar Perséfone. Então, para isso, ela teve que morrer, de certa forma, para a sua parte Coré. Então, ela caiu debaixo da terra, puxada por quem? Por Hades, que é a carta da morte no tarô mitológico, que fala pra gente sobre o quê? Sobre as transformações. Então, a morte é a mudança. Aquela mudança que às vezes a gente evita, mas acontece. Que a gente tem medo que ocorra. Por quê? Porque traz consigo também a morte do nosso ego, de quem nós somos. O medo que nós temos de nos tornarmos pessoas diferentes para os outros. O que o outro vai pensar de mim quando eu deixar de ser uma semente. O que eu vou pensar de mim quando eu deixar de ser essa semente, tá? Então, por que a gente tem tanto medo das mudanças na vida, de uma forma geral? É porque as mudanças representam esse morrer. Morrer para aquilo que a gente foi um dia, sabe? Morrer para aquilo que é conhecido. Só que se nós não morremos para isso, nós não conseguimos nos tornar aquilo que viemos para ser. Então, se a gente for fazer um link até com a história do próprio Jesus, se a gente pensar que se Jesus tivesse medo de morrer na cruz, por exemplo, de completar a sua missão, ele não teria se tornado Cristo, porque ele teria evitado o morrer, o se tornar aquilo que ele veio para ser. Então, por quê? Ele é um homem como nós. Ele tinha medo, tinha angústia. Então, ele ainda ali estava como uma semente que estava começando a germinar. Só que para romper toda essa casca, ele precisava morrer. No caso de Cristo, isso foi através da morte física na cruz. Para simbolicamente exemplificar essa necessidade que nós temos todos os dias de morrermos um pouco para os nossos vícios, para os nossos medos. Nós temos que entrar nessa energia do Hades aqui, do Plutão, para completar aqui as nossas metamorfoses, o nosso renascimento. Então eu sempre digo para minhas clientes de terapia que a mudança num processo, ela nunca é fácil. Ela é cheia de altos e baixos e de questões que a gente às vezes vai ter muito medo de mudar. Porém, a gente precisa fazer esse caminho, senão a gente nunca vai estar bem com quem a gente é e com os outros. Porque parte do princípio que para eu estar bem comigo, para eu estar bem com o outro, eu preciso estar bem comigo primeiro. Eu preciso aceitar as minhas transformações. Eu lembro, gente, que quando eu comecei o meu processo de mudança, também que foi meio inconsciente no sentido de que
eu comecei a fazer terapia para tratar o transtorno de ansiedade. E esse transtorno de ansiedade, a gente pode dizer que era o Hades, né? Essa carta da morte me puxando para baixo do solo para eu entender quem eu sou, né? Para sair da Coré e entrar na Perséfone. Então, às vezes, os distúrbios que a gente tem, eles vêm nessa energia do Deus do submundo, nos puxando para baixo, nos fazendo entrar debaixo dessa terra, dessa profundeza, desse inconsciente, porque a gente não está vivendo de acordo com quem a gente é. E aí, quando eu comecei todo o meu processo, que em 2014 foi quando eu comecei realmente o processo terapêutico. Então, eu comecei a ir numa terapeuta, eu comecei a me interessar, eu comecei a estudar, eu comecei a ler, a ver palestras, né? A Monja Coen não saía da tela do meu celular quando eu tava lendo, vendo palestras, né? Para aprender, o professor Hermógenes da yoga, aí eu fui estudar um pouquinho de alguma religião, eu trazia mantras, ia para a igreja, rezava o terço aqui, ó, Nossa Senhora de Fátima. Por que ela tá aqui? Porque ela foi muito importante durante esse processo. Eu rezava o terço, eu fazia mantra, ai que bagunça! Para mim não era bagunça, eu consegui me achar dentro de um pouco de cada coisa, trazendo um pouco de cada coisa para mim, né? Então hoje vocês veem aqui, né, eu lendo a Bíblia, mas também falando de mitologia grega. Por quê? Porque eu acho que isso agrega pra gente, traz conhecimento pra gente se tornar aquilo que a gente veio pra ser. Então se eu tô aqui no YouTube é por causa desse caminho. É por causa dessa jornada que eu percorri. E tem muito mais coisa para fazer que é muito mais difícil também no dia a dia. E que eu ainda preciso caminhar e me abrir para essa semente romper. Então, o que eu convido você a fazer hoje é você olhar para os seus medos, para aquelas transformações na sua vida que você almeja, que você busca, mas você tá com medo de se entregar para esse Hades aqui, que vai puxar você para baixo da terra e vai jogar você lá para o seu inconsciente para você olhar o que você precisa fazer. Para que você saia da sua Coré interna e se torne a sua Perséfone, cheia de força, cheia de garra. Para que você olhe para o exemplo do próprio Cristo. João 12:24, não se esquece aí, quando você estiver com medo de mudar. A semente precisa cair no solo e se permitir morrer para dar frutos, né? E aí eu quero convidar você a fazer um trabalho comigo desse livro aqui, ó, O Tarô na Arte Terapia, que é da Elizabeth Merat Reis. Eu tinha comprado esse livro fazia um tempo. Tem uma cliente minha, que ela é arte terapeuta. Eu falo pra ela sabe disso, ela vê esse vídeo. Que eu amo as consultas dela, porque ela sempre traz os desenhos que ela faz, as mandalas, enfim. E é uma riqueza de informação muito grande, gente. E tá fazendo eu me encantar por essa área. E aí, nesse livro, essa autora aqui, também é arte terapeuta, ela tem um exercício de escrita e de arte terapia para a carta da morte, né? Então a gente tá vendo aqui o tarô mitológico, o tarô de Marsella, e esse aqui eu acho que é o Rider-Waite. É o Rider-Waite, tá? Ela coloca aqui as fotos. E aí ela fala o seguinte, né, sobre o mito de Hades, e aí ela faz uma série de perguntas para você responder sobre essa transformação que é a carta da morte, tá? A primeira é aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno de escrita terapêutica, que a gente já tem aqui no canal. Você tem seu caderninho? Eu acredito que sim, tá? Porque nesse canal a gente fala sobre escrita e você vai ter seu caderninho. Então você vai pegar seu caderninho de escrita terapêutica e vai responder as seguintes questões. Você pode olhar para essa carta, tá? Pode ser essa do tarô mitológico ou pode ser qualquer outra que você tenha afinidade, mas tem que ser a carta da morte, que é uma carta que dá um medão, mas é necessária para as nossas transformações, tá? E você vai responder o seguinte, pergunta número 1. O que você necessita para a sua transformação? Pergunta número 2. O que deve morrer em sua vida? Pergunta número 3. O que paralisa você perante a mudança? E pergunta número 4. Qual é o próximo passo para a sua transformação? Então você vai responder essas 4 questões para você se alinhar com essa energia de transformação, para que você vai aos poucos perdendo o medo de mudar e fazer grandes transformações na sua jornada, tá bom? Aí aqui ela também sugere você fazer uma colagem, né, com o arquétipo da morte da carta. E aí, caso você queira, né? Então você pode pegar fotos de revistas, jornais, pintar, desenhar,
uma figura que represente esse arquétipo da morte para você, e depois você vai descrever o que a imagem desperta em você, para você entender como você está trabalhando com essa energia na sua vida. E para você saber mais também sobre essa questão, eu sugiro mais 2 livros, caso você goste de tarô. É esse aqui, tá? O Tarô e as Chaves do Feminino Sagrado. Aqui ela fala um pouquinho também sobre o arquétipo da carta da morte, tá? A imagem arquetípica. Então ela fala um pouquinho aqui, a gente tem o desenho do tarô de Marsella, tá? É bem legal porque ela fala nas questões do feminino aqui. Então é bem interessante também para que você trabalhe essa energia. E também tem um livro que eu gosto bastante, que é esse aqui, ó, Jung e o Tarô, tá? Uma jornada arquetípica, que é da Sally Nichols. E aí ela fala o seguinte aqui também, ó. Deixa eu achar. Sobre a carta da morte, né? Ó, ela é vista como a inimiga. Então a gente tem aqui também o tarô de Marsella, tá bom? Aí ela fala o seguinte, ó. A morte retrata o momento em que a pessoa se vê feita em pedaços, ou seja, é aquela parte sua que está desintegrada. Com a velha personalidade e os modos quase irreconhecíveis de tão mutilados. Em face da dança remonhosa do vento, todos nós quedamos assombrados, despedaçados, espalhados. Como sabemos por essas experiências, o herói levará algum tempo para reajuntar-se e lembrar-se de si mesmo. E levará muito tempo para ressurgir como pessoa nova e inteira numa vida nova e completa. O desmembramento, diz Edward Edinger, pode ser compreendido psicologicamente como um processo transformativo que divide um conteúdo inconsciente original para as finalidades de assimilação consciente. No livro de Edinger, Ego and Archetype, uma xilografia descreve a crucificação e o desmembramento de Jesus. Olha, gente, que maravilha isso! Simbolizando o eu fragmentado para esse propósito. Maravilha que eu quero dizer é no sentido da gente entender essa questão do próprio Jesus na cruz com a necessidade de nós morrermos todos os dias para chegarmos nesse reino dos céus que Jesus tanto falava, né? Tanto fala. Que é, esse reino não é desse mundo. Se você tá achando que é construir um reino aqui, não é aqui. É aqui. É dentro, né? É uma mensagem tão ampla. E ele fala assim, ó. De modo semelhante, a cabeça coroada na carta número 13 pode ser vista representando o princípio orientador do herói, tal como este lhe apareceu pela primeira vez, ao ser preparado para a assimilação e a integração, a fim de ressurgir por fim em uma nova forma. Maravilha, né? Então a gente precisa aprender a morrer todos os dias para as ideias que nós construímos de nós mesmos, para que a gente se torne uma nova criatura. E aí você pode ser através do tarô, que você pode fazer isso, né? Através da mitologia grega. Você pode fazer isso através do cristianismo, através da Bíblia, se tornar uma nova criatura. Você pode fazer isso através de um processo terapêutico. Mas sempre você tem que estar consciente que isso não vai ser fácil, vai ser uma jornada difícil de ser trilhada, mas possível de ser caminhada todos os dias, tá bom? Eu desejo para você uma excelente transformação de vida e nunca desista de si mesmo. Quando essa semente tiver uma casquinha muito dura para romper, para que essa transformação ocorra, tá? Não desista de deixar as suas sementes interiores germinadas. E lembra que o reino que você procura, a paz que você procura, ela não é desse mundo, ela tá dentro de você, tá? Então, escute as palavras que vêm de dentro de você, encontre a sabedoria dentro de você, encontre essa conexão com o divino sempre dentro de você. Fora é uma ajuda para você começar a caminhar, é uma orientação, mas todo o caminho tem que ser percorrido a partir do seu coração, a partir de você. Tenha um excelente dia, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!